E aí, jovens, voltando aqui com vocês agora com sistemas lineares, né? Nós vamos trabalhar nessa videoaula de definição e classificação de sistemas lineares, ok? Bom, nós vamos começar com a situação problemazinha aí para a gente dar uma observada nessa questão desses sistemas lineares, certo? Veja bem, três irmãos, Paula, Júlia e André, ao confrontarem suas contas de telefone celular, ficaram curiosos em saber quanto custou um minuto de cada tipo de ligação realizada. As três contas apresentam ligações para telefones fixos e móveis e ligações internacionais para Buenos Aires, onde moram seus primos. Olha essa tabelinha aí. Ó. Tem aí Paula, Júlia e André, fixo, móvel, internacional. Por exemplo, Paula fez 10 minutos no telefone fixo, 6 no móvel e 2 em ligações internacional. Sua conta ficou em 12,20. Bom, aí vamos observar o seguinte, ó, os preços por minuto da ligação vai ser X, Y e Z. X para telefone fixo, Y para telefones móveis e Z para ligações internacionais, tá certo? Aí como é que fica a ligação de cada um deles, as contas de cada um deles, vamos dizer assim, né? No caso de Paula, a conta de Paula vai ser calculada como? É 10 vezes X mais 6 vezes Y, mais 2 vezes Z, que vai dar 12,20. A mesma coisa para Júlia e André, né? Júlia, 14x mais 4y mais 3z igual a 13,40. 8y mais 5y mais 5z igual a 14,70 para André, certo? Nesse caso aí nós temos três equações chamadas equação linear. Então, como elas são três equações da forma linear, vai gerar um sistema linear, né? Vai constituir um sistema linear. Bom, mas o que seria a equação linear? Né? Dê uma observadazinha aí nessa equação que está aí bem saltitante, vamos dizer assim, né? A equação bem saltitantezinha aí. 10x mais 6y mais 2z igual a 12,20, que é a de Paula. Aí observe que é uma equação do primeiro grau, certo? Bom, como é que eu sei que ela é do primeiro grau? Os termos do primeiro membro são de primeiro grau. Aí caracteriza que ela é uma equação do primeiro grau. O segundo membro, né, o grau é zero. Aí o que acontece? Ele é independente de qualquer variável. Né? Ele não depende de nenhuma das variáveis. Por isso, às vezes, até ele é chamado também de termo, né? Ele é chamado de termo independente, ok? Bom, uma equação desse tipo é chamada de equação linear, certo? Sempre que acontecer isso aí, né, for do primeiro grau e o segundo membro for um termo independente, é a chamada equação linear, certo? Bom, prosseguindo, nós vamos para a notação de equação linear, né? Toda equação do tipo A1x1 mais A2x2 mais A3x3 mais ANxn igual a B, ela é uma equação linear, certo? Onde esse x aí, x1, x2 até xn, vão ser as incógnitas. Os a's, né, A1, A2, A3 até AN, vão ser, né, os coeficientes, enquanto que o B vai ser chamado de termo independente, certo? Bom, só observar aí que os expoentes das variáveis são sempre iguais a 1, né? Sempre ficar ligado nisso. Os expoentes das variáveis têm que sempre ser igual a 1, senão não vai ser uma equação linear, certo? E quando eu tiver um conjunto de equação linear, né, de várias equações, certo? Lineares, o que vai acontecer? Eu vou ter um sistema linear, certo? Um exemplozinho aí, um sistema com duas equações e duas incógnitas. Ó. 2x mais 2y igual a 3 e x menos y igual a 5. Duas equações e duas incógnitas, x e y. Olha o outro lá embaixo. 3 equações e 4 incógnitas. Ó. X, y, z e t são as incógnitas. Nós temos 3 equações e 4 incógnitas, tá certo? Bom, uma observaçãozinha aí, ó, que a gente pode representar um sistema linear na forma matricial. Aí nós vamos ter três matrizes. Uma que vai ser a matriz dos coeficientes, certo? Primeira coluna, coeficiente de x. Segunda coluna, os coeficientes de y. E aí vai. Se tiver z, terceira coluna, coeficientes de z, certo? A segunda vai ser uma matriz coluna, só com as incógnitas, só com as letrinhas. E a terceira vai ser uma matriz chamada de matriz dos termos independentes, que também vai ser uma matriz coluna, agora formada só com os termos independentes, ok? Bom, solução do sistema linear.
É aquele conjunto de valores que satisfaz todas as equações lineares ali do sistema. Tem que satisfazer todas para ser solução do sistema, tá certo? Então, um exemplozinho aí, ó, tem esse sistema. 2 e 3 é solução. Porque quando eu substituo x por 2 e y por 3 na primeira, dá uma sentença verdadeira. Quando eu substituo na segunda, também dá a sentença verdadeira. Então, satisfez as duas equações. É solução do sistema. Agora, se eu inverter, se eu colocar x igual a 3 e y igual a 2, olha o que acontece. Na primeira, tá ok, beleza, satisfez. Agora, e na segunda? Não. Por que não? Porque quando eu substituo x por 3, vai ficar 2 vezes 3, 6. Y2, então vai ficar 6 menos 2, 4, que não é igual a 1, obviamente. Então, a sentença falsa, é uma falsidade. Ou seja, não é solução da equação, consequentemente, não é solução do sistema, tá certo? Bom, prosseguindo aí, o que seria um sistema linear homogêneo? Sistema linear homogêneo é aquela onde todos os termos dependentes são iguais a zero, certo? Então, toda a equação ali do sistema vai ter esse termo independente igual a zero, esse termo independente nulo. Toda a equação, certo? E, bom, todo sistema linear homogêneo, a gente tem que lembrar o seguinte, que ele possui uma solução trivial, que é aquele conjunto de valores iguais a zero. Todas as incógnitas assumem o valor zero, certo? Porque como os termos dependentes são iguais a zero, se eu zerar todas as incógnitas, eu vou conseguir gerar uma solução, que é chamada de solução trivial, tá certo? Solução trivial. Ah, pode ter outra? Pode ter uma outra solução tranquilamente. Mas a trivial sempre vai ter. Vai ter a trivial e mais uma, certo? E mais alguma, talvez. Pode ter a trivial apenas, ou pode ter a trivial e mais alguma solução, tá certo? Bom, prosseguindo, um exemplozinho, só para a gente fixar melhor essa questão do sistema homogêneo. Tem esse sistemazinho homogêneo, os termos dependentes, todos iguais a zero, tá vendo? 2x menos y igual a zero. Menos 3x mais 6y igual a zero, né? Sistema homogêneo. Vamos verificar se a solução é trivial mesmo, né? Se esse 0 e 0 é a solução trivial. Quando eu substituo, tanto na primeira equação quanto na segunda, sentenças verdadeiras. Então, 0 e 0 é a solução do sistema, é a chamada solução trivial, né? Bom, e 2 em 1 também é solução, tá vendo? Quando eu substituo 2 em x e 1 em y, verdadeira para a primeira equação e verdadeira para a segunda equação. Então, 2 em 1 também é solução do sistema. Então, temos a trivial 0 e 0 e temos 2 em 1 como outra solução desse sistema homogêneo, ok? Bom, prosseguindo aí, vamos para sistemas equivalentes. Quando é que esses sistemas são equivalentes? Quando possuem a mesma solução. Se eu tiver dois sistemas e a solução de um for igual à solução do outro, esses sistemas vão ser equivalentes, tá certo? Então, obviamente, para ser equivalente, tem que ter solução. Essa solução tem que ser determinada, tá certo? Bom, por isso que a gente diz aí que ambos os sistemas são possíveis e determinados, né? Tem que ter solução, tem que ser possível resolver e essa solução tem que ser determinada, certo? Bom, nesse caso aí, desse exemplo, se eu pegar o par 2 e 1 e substituir nas equações, vocês vão ver que vai dar certo. Vamos pegar aqui, ó, o primeiro exemplo, vai ficar 2 vezes 2, 4, né? O primeiro sistema, 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. No de baixo, 2 menos 1, 1. Beleza, no primeiro, valeu. No segundo, 2 mais 1, 3, tá vendo? Certo na primeira. 3 vezes 2, 6, mais 1, 7, também na segunda. Então, essa solução, né, essa sequência é solução tanto de um sistema quanto o outro. Consequentemente, esses sistemas são equivalentes, né? Só é substituir os valores que vocês vão observar isso tranquilamente, ok? Bom, propriedades de equivalência entre sistemas, né? Como é que é essa propriedade? A propriedade, né, essas propriedades, a primeira é o seguinte, se trocar de posição entre si duas equações do sistema, posso trocar sim. Se eu tenho duas equações, eu posso trocar a ordem, inverter a ordem dessas equações, que o sistema vai continuar sendo o mesmo. Vamos para outra. Multiplicar ou dividir os dois membros de uma equação do sistema por uma constante não nula. Então, tem lá o sistema. Eu posso pegar uma das equações, multiplicar ela toda, por exemplo, por 2, e substituir a equação anterior por ela, pelo resultado. Que o sistema novo encontrado, né, esse novo sistema, vai ser equivalente ao anterior, sem problema nenhum, certo?
Outra propriedade, substituir a equação pela soma, membro a membro, dela com outra equação, podendo ser ambas multiplicadas antes por uma constante real não nula. Ou seja, fazer a segunda propriedade antes, né, multiplicar a equação e depois somar com a outra. Pego uma equação, multiplico por toda ela por um valor e somo com a outra. Certo? Aí essa outra que eu estou falando pode ser substituída pelo resultado da soma. Aí, e o sistema novo? Esse sistema novo vai ser equivalente ao anterior, tá certo? Isso a gente vai usar bastante quando for resolver sistemas, né? Utilizando um método chamado escalonamento. Mas isso aí é assunto para a próxima videoaula, certo? Vamos lá. Ó, classificação de um sistema linear. Bom, como é que vai ser essa classificação? De acordo com o número de soluções. Isso se existir, tá certo? Então, se eu tenho um sistema linear, aí tem solução? Não. Então é impossível. A gente vai classificar ele como sistema impossível. Tem solução? Sim. Então a gente vai classificar ele como sistema possível. Então não tem solução, impossível. Tem solução, possível. Agora, se é possível, a gente já observou que pode ter mais de uma. Então, se tiver apenas uma, aí a gente chama ele de possível determinado, tá certo? E se tiver mais de uma, se tiver infinitas soluções, que a gente diz assim, infinitas soluções. Se tiver infinitas soluções, a gente chama ele de possível indeterminado, certo? Então, pode ser possível e pode ser impossível. Se for possível, determinado ou indeterminado. Determinado se só tiver uma única solução, indeterminado se tiver infinitas soluções. Essas coisas a gente observa na resolução. Mas vamos lá. Sistema de equações com duas incógnitas, interpretação gráfica da solução. Como é que vai funcionar isso? Lembra o seguinte, desde o início que eu estou falando que a equação linear ela é do primeiro grau. Então, lembrando lá de função do primeiro grau, lá do primeiro ano, o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta, certo? É sempre uma reta. E a equação linear, ela também vai ter como gráfico sempre uma reta. Então, se eu pego uma equação, o gráfico dela é uma reta. Se eu tenho duas equações, eu vou ter duas retas. Se eu tenho três equações, eu vou ter três retas. E aí vai, certo? Vamos ver uns exemplozinhos aí. Então, eu tenho aí 3x menos y igual a 5, x mais y igual a 7. Se eu resolver esse sistema, né, observando aí a resolução, eu vou encontrar x igual a 3, substituindo, eu vou encontrar y igual a 4. 3 e 4 é uma solução do sistema e única. Se ela é única, o sistema ele é possível e determinado, certo? Só tem uma única solução. Bom, se eu tivesse a solução na forma de gráfico, como é que eu ia observar isso? Bom, tem o sistema, o ponto 3 e 4 é solução. O que acontece? Quando eu pegar a primeira equação, o gráfico dela vai passar por esse ponto, né? Gerando aí a reta R1. Aí a outra também, obrigatoriamente, tem que passar por esse ponto. Então, elas vão ter um ponto em comum. Elas vão ser chamadas de retas concorrentes, porque elas têm um ponto em comum, tá certo? Então, sempre que o sistema for possível determinado, eu vou ter retas concorrentes. Vamos pegar outro exemplozinho aí para a gente observar, né? É algo diferente que possa acontecer. Então, resolvendo o sistema, eu cheguei num ponto que eu encontrei 0y igual a 11. Olha lá no cantinho, 0y igual a 11. Observe aqui, 0y igual a 11. Estão vendo? 0y igual a 11. O que acontece? Se eu substituir qualquer valor no lugar de y, se eu colocar ali 1, 0 vezes 1, 0. Se eu colocar 11, 0 vezes 11, 0. Ou seja, o resultado nunca vai dar 11. É impossível encontrar resultado 11. Se é impossível encontrar resultado 11, o sistema também vai ser impossível. Ele não vai ter solução, certo? Então, nesse caso, como é que vai funcionar o gráfico, né? Se ele não tiver solução? Então, vou ter lá a reta R1 e vou ter a reta R2 e elas nunca vão se encontrar. Obviamente, porque não tem solução, elas não têm ponto em comum, então elas nunca vão se encontrar. Consequentemente, elas vão ser retas o quê? Paralelas, tá certo? Vamos para outro exemplo, né? Sem perder tempo. Tem aí 2x menos 2y igual a menos 5, menos 2x mais 4y igual a 10. Bom, resolvendo isso aí, a gente vai chegar num ponto em que eu encontro 0y igual a 0. 0y igual a 0. Agora sim, se eu substituo ali, 1 vai 0 vezes 1, 0. Se eu substituo 11, 0 vezes 11, 0. Ou seja, sempre vai dar 0.
qualquer valor que eu coloque ali vai dar zero. Qualquer número real que eu coloque ali no lugar de y vai dar zero. Ou seja, quantos números reais nós temos? Infinitos. Quantas soluções nós vamos ter? Infinitas. Consequentemente, o sistema vai ser possível e indeterminado, certo? E graficamente, como é que vai funcionar esse negócio? Então, tem lá o sistema, a primeira equação vai ter essa retinha verde, e a segunda equação, a reta vermelha sobre ela. Ou seja, as retas vão ser coincidentes, né? Todos os pontos de uma também vão ser pontos da outra. Retas coincidentes, certo? Vamos ver um resumozinho aí de como vai funcionar isso, só para revisar, muita informação. Ó, o sistema ele pode ser possível e o sistema ele pode ser impossível, tá certo? Se ele for impossível, as retas vão ser paralelas. Agora, se ele for possível, ele pode ser possível determinado, né, quando as retas são concorrentes, e ele pode ser possível indeterminado, quando as retas são coincidentes, né? Uma coisa é concorrente, só tem um ponto em comum. Coincidência é quando tem todos os pontos em comum. Só tem um ponto, uma solução, possível determinado. Tem infinitos pontos, infinitas soluções, possível indeterminado. Não tem ponto nenhum, reta paralela, não tem solução. Então, não possui solução. Se não possui solução, sistema impossível, certo? Bom, pessoal, mais uma vez eu agradeço pela atenção, certo? Espero ter ajudado e até a próxima, beleza?